Eu trabalhava em 3 empregos para cuidar de meus pais, mas a exaustão me levou ao hospital e eles nunca me visitaram. Porém, eles receberam uma herança milionária e cortaram contato comigo. Tudo escureceu antes mesmo de eu sentir o impacto do meu corpo contra o chão de concreto. A última coisa que ouvi foi o som de uma caixa pesada caindo das minhas mãos e alguém gritando meu nome ao longe, mas a voz parecia vir de dentro de um túnel. Não houve dor naquele momento, apenas um silêncio absoluto, como se alguém tivesse desligado o interruptor da minha vida. Foi o momento em que meu corpo finalmente disse, chega. Acordei com o som rítmico e irritante de uma máquina. Bip, bip, bip. A luz branca do teto feria meus olhos, e o cheiro de álcool e desinfetante invadiu minhas narinas, trazendo a realidade de volta. Eu não estava na minha cama, e certamente não estava no trabalho. Tentei me levantar num reflexo automático de quem sabe que não pode perder a hora, mas senti uma mão firme segurando meu ombro. Ei, rapaz, calma. Você não vai a lugar nenhum hoje, disse uma voz grave. Era um médico, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas gentil. Ele explicou que eu tinha desmaiado no armazém durante o meu 3º turno. Exaustão severa, desidratação e pressão arterial perigosamente alta. Ele me disse que, se eu tivesse continuado naquele ritmo por mais uma semana, talvez meu coração não tivesse aguentado. Enquanto ele falava, minha mente viajou para o motivo de eu estar ali. Minha rotina não era humana. Eu acordava todos os dias às 4 da manhã. O primeiro emprego era na limpeza de um prédio comercial, varrendo corredores e recolhendo lixo antes que os executivos chegassem. Ao meio-dia, eu corria para um restaurante onde lavava pratos e ajudava na cozinha até às 6 da tarde. E para fechar o dia, das 7 às 11 da noite, eu trabalhava carregando caminhões em um depósito de distribuição. Eu fazia isso há 3 anos, sem férias, sem feriados, sem descanso. E tudo isso por um único motivo: meus pais. Eu morava com eles. Eram pessoas saudáveis, fisicamente capazes, mas que, por algum motivo que eu nunca compreendi totalmente, decidiram que a vida de trabalho não era para eles. Eles passavam os dias em casa. Minha mãe gostava de assistir programas de televisão e reclamar da vida das vizinhas. Meu pai passava horas lendo jornais ou jogando cartas na praça com amigos. Eu me lembro da manhã daquele mesmo dia, antes do acidente. Eu estava saindo de casa, com as olheiras profundas marcando meu rosto, e minha mãe estava na cozinha, de roupão. Roberto, você esqueceu de comprar aquele queijo especial que eu gosto, ela disse, sem nem olhar para mim. Ela estava mexendo no celular, provavelmente olhando fotos de viagens de parentes distantes. Mãe, o dinheiro estava curto essa semana. Tivemos a conta de luz, lembra? Respondi, tentando não parecer irritado. Eu estava tão cansado que minha voz mal saía. Ah, desculpas, sempre desculpas, resmungou meu pai, aparecendo na porta da cozinha coçando a barriga. Se você se esforçasse mais, talvez não tivéssemos que viver contando moedas. O filho do vizinho trocou de carro de novo, viu? E você aí, com essas botas velhas de trabalho. É vergonhoso para nós. Aquilo doeu mais do que o cansaço físico. Eu estava sustentando a casa inteira. Pagava a comida, a energia, a água, a internet que eles usavam o dia todo e até os remédios para as dores que eles inventavam sempre que não queriam fazer algo. Eles não viam meu esforço. Para eles, eu era apenas uma ferramenta, um caixa eletrônico que respirava. Eles ignoravam completamente minha palidez, minha perda de peso e o fato de que eu mal parava em pé. De volta ao quarto de hospital, o médico terminou de ajustar o soro no meu braço. Roberto, vou ser muito sincero com você. O estresse está destruindo seu corpo. Você tem 30 anos, mas seus exames parecem de alguém com 60. Você precisa de repouso absoluto. Nada de trabalho pesado por pelo menos 2 semanas. Ou você para agora, ou seu corpo vai parar você permanentemente. Assenti com a cabeça, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Não era tristeza pela doença. Era medo. Medo de como pagaria as contas parado ali. E lá no fundo, uma esperança boba de que agora meus pais entenderiam. Agora, vendo o filho no hospital, eles teriam que acordar para a realidade e me dar apoio. Pedi o telefone emprestado para a enfermeira, já que o meu tinha ficado no depósito. Disquei o número de casa. O telefone tocou 5, 6 vezes. Finalmente minha mãe atendeu. Alô? Quem é? Estou no meio do meu programa, disse ela com voz de tédio. Mãe, sou eu, o Roberto. Roberto? Onde você se meteu? Já passa das 9 da noite. Seu pai está com fome e não tem nada pronto para o jantar. Você não passou no mercado na volta do trabalho? Respirei fundo, sentindo uma pontada no peito. Mãe, eu estou no hospital. Eu desmaiei no serviço. O médico disse que é sério. Estou internado. Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um segundo, meu coração se aqueceu, esperando a preocupação materna. Esperando ouvir. Meu Deus, filho, em qual hospital? Estamos indo aí agora.
Mas a resposta dela foi fria como gelo. Hospital? Ah, Roberto, não me diga que você vai ficar inventando moda agora. E quem vai pagar as contas se você ficar deitado aí? O aluguel vence semana que vem. Mãe, eu quase tive um ataque cardíaco de tanto trabalhar. Minha voz falhou, embargada pelo choro que eu tentava segurar. Eu preciso que vocês venham aqui. Preciso de roupas limpas. Preciso de companhia. Estou sozinho. Olha, filho. Ela suspirou, como se eu estivesse pedindo um favor imenso. Agora fica difícil. Seu pai está assistindo ao jogo e eu já estou de pijama. E sabe como é? O hospital é cheio de doenças. Não queremos pegar nada. Amanhã a gente vê. Tente descansar logo para voltar a trabalhar. Precisamos de dinheiro, não de drama. Ela desligou. O som do telefone mudo no meu ouvido foi mais devastador do que qualquer diagnóstico médico. Fiquei olhando para o aparelho na minha mão, sem acreditar. Eu estava internado, correndo risco, e eles estavam preocupados com o jantar e com o jogo de futebol. A ficha começou a cair lentamente, dolorosamente. Eu não tinha uma família, eu tinha chefes exigentes que moravam comigo. Os dias passaram arrastados. Fiquei internado por uma semana inteira para monitoramento cardíaco. A cada dia, a enfermeira entrava no quarto com um sorriso simpático, trazendo minha refeição, e perguntava suavemente: "Alguma visita hoje, Roberto?" E todo dia eu tinha que engolir a vergonha e responder: "Não. Eles estão muito ocupados." Eu liguei mais 2 vezes. Na primeira, meu pai atendeu e disse que o carro estava com um barulho estranho e não queria arriscar dirigir até o hospital, embora o hospital ficasse a apenas 20 minutos de ônibus da nossa casa. Na segunda vez, ninguém atendeu. Fiquei sozinho com meus pensamentos. Tive muito tempo para pensar naquela cama branca e estreita. Lembrei de todas as vezes que deixei de comprar uma roupa para mim para comprar um presente para eles. De todas as vezes que comi a sobra do almoço para que eles comessem a carne fresca. De como eu me anulei para que eles pudessem viver confortavelmente sem trabalhar. A solidão do hospital me ensinou algo cruel, mas necessário. Eu estava sozinho no mundo. Aquelas 2 pessoas que deveriam me amar incondicionalmente só amavam o que eu podia oferecer. No 7º dia, o médico me deu alta. Ele me olhou com pena ao ver que eu sairia sozinho, vestindo as mesmas roupas sujas de trabalho com as quais eu tinha chegado, pois ninguém tinha levado uma muda limpa. Cuide-se, Roberto. Lembre-se, sua vida é sua responsabilidade. Não a jogue fora pelos outros, ele me disse, apertando minha mão. Saí do hospital caminhando devagar, sentindo o sol no rosto pela primeira vez em dias. Eu estava fraco, mas minha mente estava estranhamente clara. Peguei o ônibus para casa, ensaiando o que diria. Eu ia exigir mudanças. Ia dizer que não podia mais sustentar tudo sozinho. Eu precisava de ajuda. Mas eu não fazia ideia de que o destino e a ganância dos meus pais já tinha preparado uma surpresa que mudaria tudo antes mesmo de eu girar a chave na porta. O que eu encontraria ao chegar no meu bairro não seria apenas o descaso habitual, mas o início de uma nova e dolorosa fase da minha vida. Desci do ônibus na esquina da minha rua, sentindo minhas pernas tremerem levemente. O sol da tarde estava forte, e a fraqueza de 7 dias deitado em uma cama de hospital cobrou seu preço. Mas mais do que a fraqueza física, havia uma angústia no meu peito, uma sensação ruim que eu não conseguia explicar. Enquanto caminhava pela calçada que percorri milhares de vezes indo e voltando dos meus 3 empregos, notei algo estranho. A rua parecia a mesma, mas a atmosfera estava diferente. Quando cheguei em frente à casa onde morávamos, parei. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Não havia o som da televisão ligada no volume máximo, algo que minha mãe fazia todas as tardes. As janelas estavam fechadas, com as cortinas puxadas, dando à casa um aspecto de abandono que nunca teve, nem nos nossos piores momentos financeiros. Coloquei a mão no bolso, peguei minha chave e a inseri na fechadura do portão de ferro. Ela não girou. Tentei de novo, forçando um pouco, pensando que talvez a ferrugem tivesse emperrado o mecanismo. Nada. A chave não entrava direito. O miolo da fechadura tinha sido trocado. Mas o que... murmurei, confuso. Foi então que meus olhos desceram para a calçada, perto da lixeira. Havia 4 sacos pretos de lixo, daqueles grandes e reforçados, amontoados de qualquer jeito. Um deles estava rasgado na lateral, e o que eu vi fez meu estômago despencar. Era a manga de uma camisa de flanela xadrez, a minha camisa de trabalho. Corri até os sacos, ignorando a tontura repentina. Abri o primeiro com as mãos trêmulas. Minhas roupas, meus sapatos velhos, meus poucos livros, até o porta-retrato com a única foto que eu tinha da minha formatura do ensino médio. Estava tudo ali, jogado, misturado com restos de comida e poeira, como se minha vida inteira fosse lixo. "Roberto? É você, meu filho?" Ouvi uma voz chamar do outro lado da cerca vizinha. Era Dona Célia,
Uma senhora viúva que morava ao lado há mais de 20 anos. Ela estava debruçada sobre o muro, me olhando com uma expressão que misturava pena e choque. Dona Célia, onde eles estão? O que aconteceu aqui? Por que minhas coisas estão no lixo? Perguntei, sentindo o pânico começar a subir pela garganta. A senhora suspirou profundamente e balançou a cabeça, como se não acreditasse no que estava prestes a dizer. Ah, menino, eu achei que você soubesse. Eu achei que você tivesse ido com eles. Mas quando vi seus pais saindo naquele carro chique... Carro chique? Do que a senhora está falando? Meus pais não têm carro, mal temos dinheiro para o ônibus. Interrompi confuso. Roberto, sente-se um pouco na calçada, você está pálido, disse ela preocupada. As coisas mudaram muito rápido enquanto você estava fora. 2 dias depois que você foi internado, chegou uma carta registrada. Um homem de terno veio aqui. Parece que um tio do seu pai, um tal de que morava no interior e não tinha filhos, faleceu. Deixou tudo para o parente vivo mais próximo. Fiquei paralisado. Herança. Meus pais sempre sonharam com isso. Jogavam na loteria toda semana esperando um milagre, mas eu nunca levei a sério. Eles ganharam dinheiro? Perguntei num fio de voz. Muito dinheiro, pelo que ouvi sua mãe gritando de alegria, continuou Dona Célia. No dia seguinte, eles já estavam fazendo as malas, mas só as deles. Compraram roupas novas, malas de couro, pareciam outras pessoas. E eu? A pergunta saiu dolorida. Eles falaram de mim? Dona Célia hesitou. Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável em me dar aquela notícia. Dona Célia, por favor, eu preciso saber. Sua mãe... Ela começou, escolhendo as palavras. Quando eu perguntei sobre você, sobre como fariam para te buscar no hospital e levar para a casa nova, ela riu. Ela disse, agora que somos ricos, não precisamos mais carregar peso morto. O Roberto já é grandinho que se vire. Já passamos anos aturando a falta de ambição dele. E o seu pai completou dizendo que queria aproveitar a vida sem ter ninguém para dar satisfação. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Peso morto, falta de ambição. Eu, que trabalhava 18 horas por dia para colocar comida na mesa deles. Eu, que destruí minha saúde para que eles não precisassem levantar um dedo. Eles se mudaram? Para onde? Não disseram o endereço exato. Falaram que iam para um bairro nobre, compraram uma mansão à vista, trocaram os números de telefone no mesmo dia para se livrar dos interesseiros, foi o que disseram. Entregaram a chave dessa casa para a imobiliária e mandaram jogar o que sobrou fora. O que sobrou era você, Roberto. Agradeci a Dona Célia com um aceno de cabeça, incapaz de falar mais nada. Sentei-me no meio-fio, ao lado dos sacos de lixo que continham tudo o que eu possuía no mundo. Tirei meu celular do bolso, aquele aparelho antigo com a tela trincada. Tentei ligar para o número do meu pai. Este número não existe ou está temporariamente fora de serviço. Tentei o da minha mãe. A mesma mensagem. Abri as redes sociais. Procurei o perfil deles. Nada. Usuário não encontrado. Tentei buscar por nomes de parentes em comum, mas percebi que eu tinha sido bloqueado em tudo. Eles não apenas foram embora, eles me apagaram. Foi uma operação cirúrgica para me remover da vida deles no momento em que não precisavam mais do meu dinheiro. Ali, sentado naquela calçada quente, a fome começou a bater. Eu não comia desde o café da manhã no hospital. Olhei para as minhas mãos calejadas, cheias de cicatrizes de cortes de papelão e queimaduras da cozinha do restaurante. A tristeza profunda que eu sentia começou a mudar. Primeiro veio a descrença. Como pais podem fazer isso com um filho? Depois, veio a dor do abandono. Mas então, algo diferente começou a queimar dentro de mim. Não era ódio. O ódio é quente, explosivo, e faz a gente cometer erros. O que eu sentia era frio. Era uma clareza gelada e absoluta. Lembrei-me das palavras do médico. Sua vida é sua responsabilidade. Não a jogue fora pelos outros. Eles achavam que eu era o peso morto? Eles achavam que o dinheiro era a única coisa que importava? Eles não entendiam nada. O dinheiro que eles receberam era sorte. O que eu tinha, minha capacidade de trabalho, minha resiliência, minha força para aguentar 3 turnos seguidos, isso era mérito. Dinheiro sem sabedoria acaba, mas a capacidade de construir algo do zero, isso ninguém tira. Levantei-me. A tontura tinha passado. Abri os sacos de lixo e comecei a separar o que dava para salvar. Minhas roupas estavam amassadas, mas inteiras. Recuperei meus documentos. Achei uma pequena reserva de dinheiro que eu escondia dentro de um par de meias velhas. Dinheiro que eu estava guardando para comprar um remédio de pressão para meu pai. Ironia do destino, agora serviria para eu não dormir na rua. Dona Célia ainda estava no portão, me observando com tristeza. Roberto, se precisar, pode dormir no sofá da minha sala hoje. Não posso oferecer muito, mas... Sorri para ela. Um sorriso triste, mas sincero. Obrigado, Dona Célia. A senhora já fez muito me contando a verdade. Mas eu preciso resolver isso sozinho. Se eu ficar aqui, vou ficar olhando para essa casa e lembrando deles. Eu preciso ir para longe. Juntei minhas coisas, amarrei os sacos da melhor forma possível e coloquei-os sobre o ombro. Pesavam,
mas não tanto quanto o fardo que eu carregava antes. Eu não estava mais carregando 2 adultos ingratos nas costas. Pela primeira vez na vida, eu estava carregando apenas a mim mesmo. Caminhei até o ponto de ônibus. Eu não sabia exatamente para onde iria. Talvez uma pensão barata no centro, talvez um albergue. Mas eu tinha um plano se formando na minha mente. Eles achavam que eu ia rastejar atrás deles? Que eu ia implorar por migalhas daquela herança? Eles estavam muito enganados. Eu ia usar aquela dor como combustível. Eu ia trabalhar, não mais para pagar os caprichos de quem me desprezava, mas para construir meu próprio império. Enquanto o ônibus se aproximava, olhei para trás uma última vez. A casa onde nasci e cresci ficava para trás, trancada e vazia, assim como o amor que eu sentia pelos meus pais. Naquele momento, o Roberto Filho, submisso e explorado, deixou de existir. Quem subiu naquele ônibus foi um homem com uma missão. E eu prometi a mim mesmo, um dia, eles saberiam o tamanho do erro que cometeram. Não porque eu iria me vingar gritando ou brigando, mas porque meu sucesso faria o silêncio deles ser ensurdecedor. O motor do ônibus roncou, e eu parti rumo ao desconhecido, sem casa, sem família, mas pela primeira vez, verdadeiramente livre. Os primeiros meses longe da minha antiga vida foram, ironicamente, os mais difíceis e os mais libertadores que já vivi. Aluguei um quarto pequeno nos fundos de uma casa simples em um bairro operário. Era um lugar apertado, com cheiro de umidade e uma janela que dava para um muro de tijolos, mas, pela primeira vez na vida, era o meu espaço. O silêncio à noite era absoluto. Ninguém me gritava pedindo água. Ninguém reclamava que a televisão estava ruim. Ninguém me culpava pela falta de dinheiro. Eu tinha pouco dinheiro guardado. O suficiente para sobreviver por um mês se eu comesse apenas macarrão e ovo. Mas eu não queria apenas sobreviver. Eu queria vencer. Lembrei-me dos meus 3 empregos. Eu sabia limpar como ninguém. Sabia organizar estoques e tinha a resistência de quem carregou caminhões por anos. Decidi que não trabalharia mais para enriquecer os outros. Com o resto das minhas economias, comprei um kit básico de limpeza profissional. Rodo, vassoura, panos de microfibra, produtos químicos concentrados e um balde resistente. Imprimi alguns panfletos simples numa lan house e comecei a caminhar pelos bairros comerciais oferecendo serviços de limpeza pós-obra e faxina pesada para escritórios. No começo, levei muitos nãos. As pessoas olhavam para minhas roupas simples e desconfiavam. Mas eu tinha algo que muitos não tinham: a necessidade desesperada de dar certo. Quando consegui meu primeiro cliente, o dono de uma pequena padaria que precisava de uma limpeza profunda na cozinha, eu fiz o trabalho da minha vida. Limpei cada azulejo, desengordurei cada canto do fogão industrial até ele brilhar como novo. Quando terminei, o homem ficou tão impressionado que me pagou o dobro do combinado e me indicou para o dono da farmácia ao lado. Foi assim que começou. O boca a boca foi minha maior propaganda. Em 6 meses, eu já não dava conta de atender a todos os pedidos sozinho. Contratei meu primeiro ajudante, um rapaz jovem que me lembrava a mim mesmo, esforçado e precisando de uma chance. Ensinei a ele tudo o que sabia. A qualidade é a nossa assinatura. Se o cliente não ver o próprio reflexo no chão, não está limpo. Enquanto eu trabalhava de sol a sol, construindo meu negócio tijolo por tijolo, notícias sobre meus pais chegavam até mim como ecos distantes. O mundo é pequeno e as fofocas correm rápido. Um antigo vizinho que encontrei no mercado me contou que eles estavam vivendo como reis. Compraram uma mansão em um condomínio de luxo e trocavam de carro a cada 3 meses. Disseram que minha mãe agora só vestia roupas de grife e frequentava salões de beleza caros todos os dias, tratando as funcionárias com a mesma arrogância com que me tratava. Meu pai, por sua vez, vivia cercado de novos amigos, pagando rodadas intermináveis de bebidas em restaurantes caros e investindo em negócios duvidosos que prometiam retornos milagrosos. Senti uma pontada de pena. Não inveja, mas pena. Eu sabia que dinheiro sem gestão é como água na mão. Escorre pelos dedos. Eles estavam queimando a herança na fogueira da vaidade, tentando preencher um vazio interior com coisas materiais. Enquanto isso, eu reinvestia cada centavo que ganhava na minha empresa. Comprei uma van usada para transportar a equipe. Depois comprei máquinas industriais de polimento. Eu vivia de forma simples, mas minha conta bancária crescia de forma sólida. 3 anos se passaram. A minha pequena equipe de 2 pessoas se transformou em uma empresa com 30 funcionários uniformizados e treinados. Eu já não precisava mais esfregar o chão pessoalmente, mas fazia questão de visitar os clientes para garantir a qualidade. A minha reputação de honestidade e excelência me abriu portas que eu nem sabia que existiam. Passamos a atender grandes complexos empresariais e condomínios de alto padrão. Foi nesse momento que realizei meu maior sonho: a casa própria. Não era uma mansão gigantesca para ostentar, mas era uma casa linda, espaçosa, com um jardim verde onde eu podia sentar no fim da tarde e ler um livro em paz. No dia em que peguei as chaves, entrei na sala vazia e chorei. Chorei por tudo o que sofri, pelas noites no hospital, pela humilhação de ter minhas roupas no lixo. Mas principalmente, chorei de gratidão. Aquele abandono cruel dos meus pais tinha sido, na verdade, a minha libertação. Se eles não tivessem me expulsado, eu ainda estaria lá, preso, sustentando os vícios deles. Mais 2 anos se passaram. A empresa se tornou líder de mercado na região. Eu era respeitado.
As pessoas me cumprimentavam na rua não como o filho do fulano, mas como Senhor Roberto, o empresário. Certa manhã recebi um envelope elegante no meu escritório. Era um convite para o Prêmio Destaque Empresarial do ano. Eu tinha sido indicado na categoria de História de Superação e Crescimento. Era um evento de gala, o tipo de lugar onde a elite da cidade se reunia. Fiquei olhando para aquele papel dourado e senti um orgulho imenso. Na noite do evento, vesti um terno feito sob medida. Olhei-me no espelho. Aquele homem pálido e doente de 5 anos atrás havia desaparecido. Em seu lugar, havia um homem forte, com ombros largos, pele saudável e um olhar confiante. Eu não precisava provar nada para ninguém, apenas para mim mesmo. Dirigi meu carro confortável até o local da festa, um salão de eventos luxuoso no centro da cidade. Havia fotógrafos na entrada, luzes, tapete vermelho. O valet abriu a porta para mim e eu desci, ajustando o botão do paletó. O ar da noite estava fresco e tinha cheiro de vitória. Caminhei em direção à entrada, cumprimentando alguns parceiros de negócios que estavam por ali. Foi quando notei uma movimentação estranha perto da porta principal. Os seguranças estavam bloqueando a passagem de um casal. Havia uma pequena discussão acontecendo, vozes alteradas que destoavam da elegância do ambiente. Vocês não podem entrar sem convite, senhor. É um evento privado, dizia o segurança firme, mas educado. Você sabe com quem está falando? Eu tenho dinheiro. Eu conheço gente importante, gritava o homem, com a voz embargada, típica de quem bebeu demais. Aproximei-me devagar, curioso. Algo naquelas vozes me causou um arrepio na espinha. À medida que cheguei mais perto, a luz do saguão iluminou os rostos do casal. Parei estático. Eram eles. Mas não eram os pais ricos e arrogantes que Dona Célia descreveu anos atrás. O homem estava com um terno que parecia caro, mas estava manchado, amassado e visivelmente apertado, como se fosse de uma época em que ele estava mais magro. O cabelo estava despenteado e grisalho, sem corte. A mulher ao lado dele usava um vestido de lantejoulas que parecia ter saído de uma loja de fantasias barata. A maquiagem estava borrada e ela segurava uma bolsa surrada contra o peito. Eles pareciam acabados. Envelheceram 10 anos em 5. A postura arrogante estava lá, mas era uma casca vazia. Eles tentavam manter a pose de milionários, mas qualquer um com um olhar atento podia ver o desespero e a decadência emanando deles. Eu exijo entrar. Meu filho deve estar aí dentro, gritou minha mãe, tentando empurrar o segurança. O segurança perdeu a paciência e fez sinal para reforços. Eles estavam prestes a serem expulsos de forma humilhante. Meu coração disparou. Eu poderia ter dado meia volta e entrado por uma porta lateral. Eu poderia ter deixado os seguranças jogarem eles na calçada. Mas algo me disse que aquele momento precisava acontecer. O ciclo precisava ser fechado. Respirei fundo, estufei o peito e dei um passo à frente, saindo das sombras. Está tudo bem, chefe, eu disse ao segurança com a voz calma e autoritária que aprendi a usar nos negócios. Eu conheço essas pessoas. O segurança olhou para mim, reconheceu meu rosto dos cartazes do evento e relaxou a postura imediatamente. Ah, senhor Roberto. Desculpe o transtorno. Eles estão incomodando o senhor. Meus pais se viraram lentamente ao ouvir meu nome. Quando seus olhos encontraram os meus, o tempo pareceu parar. O choque no rosto deles foi indescritível. Eles me olharam de cima a baixo, vendo o terno impecável, o relógio no pulso, a postura de comando. E depois olharam para si mesmos. A vergonha foi instantânea. Minha mãe abriu a boca, mas nenhum som saiu. Meu pai baixou os olhos, incapaz de encarar o filho que ele chamou de peso morto. Eu estava no auge. Eles estavam no fundo do poço. E o destino, com sua ironia implacável, nos colocou frente a frente na mesma calçada onde nossos caminhos se cruzaram pela última vez. Só que, agora, quem tinha a chave da porta era eu. O segurança olhou para mim, esperando um comando. Com um gesto discreto da mão, pedi que ele se afastasse alguns passos, mas que permanecesse alerta. O silêncio que se instalou entre mim e meus pais foi pesado, cortado apenas pelo som abafado da música clássica que vinha de dentro do salão e pelo vento frio da noite que agitava a barra do vestido desfiado da minha mãe. Roberto. Ah, minha mãe sussurrou. E vi seus olhos se encherem de lágrimas. Mas, diferentemente de mim, anos atrás, aquelas lágrimas não me comoveram. Eu conhecia aquela atuação. Era a mesma cara de choro que ela fazia quando queria que eu pagasse uma conta extra ou comprasse um doce caro, alegando que estava fraca. Ela tentou dar um passo em minha direção, abrindo os braços para um abraço. Meu filho, graças a Deus te encontramos. Você não sabe como rezamos por esse dia, disse ela com a voz trêmula. Olha só para você. Está tão elegante, tão bem-sucedido. Eu sempre disse ao seu pai que você tinha futuro, não disse, querido? Ela cotovelou meu pai, que parecia ter encolhido dentro do terno sujo. Ele forçou um sorriso amarelo, mostrando dentes que precisavam de cuidados. É verdade, filhão. É verdade. O sangue fala mais alto, não é? A gente sabia que você ia longe. Estávamos morrendo de saudade. A família tem que ficar unida, Roberto. O mundo lá fora é muito cruel. Cruzei os braços, mantendo uma distância segura. A hipocrisia daquelas palavras era quase física, como um cheiro ruim no ar. A família tem que ficar unida? Repeti, com a voz calma, mas firme. Curioso ouvir isso agora.
A última vez que precisei da união da família, eu estava deitado numa cama de hospital, com medo de morrer de exaustão, e vocês estavam preocupados com o jantar e com o futebol. O sorriso do meu pai vacilou. Ele limpou a garganta, nervoso, olhando para os lados para ver se alguém estava ouvindo. Águas passadas, filho. Águas passadas. A gente comete erros, sabe? A cabeça da gente não estava boa naquela época. E depois, bem, aconteceu aquela confusão toda com a herança, muita gente em cima da gente, ficamos confusos. Achamos que seria melhor você aprender a se virar sozinho. Foi para o seu bem. Olha só onde você chegou. Foi graças ao nosso incentivo. Soltei uma risada curta e seca. Incentivo? Perguntei, encarando-o nos olhos. Vocês chamam de incentivo jogar as roupas do próprio filho no lixo? Trocar as fechaduras? Bloquear o telefone para não ter que pagar um remédio? Vocês não queriam me ensinar nada. Vocês queriam se livrar do peso morto. Foi assim que me chamaram, não foi? Minha mãe empalideceu. Ela percebeu que a tática da mãe saudosa não estava funcionando. A máscara de bondade começou a cair, revelando o desespero real que estava por trás. Ela agarrou a alça da bolsa com força, os nós dos dedos brancos. Roberto, por favor, não seja vingativo. Nós somos seus pais. Nós te demos a vida, ela apelou, a voz subindo uma oitava. As coisas não saíram como planejamos. Aquele dinheiro era maldito. Apareceram amigos, apareceram consultores, investimos em negócios que não deram certo. Roubaram a gente, Roberto. Tiraram tudo de nós. Perdemos a casa, os carros, estamos morando de favor num quartinho de pensão imundo. E hoje soubemos que você estaria aqui, completou meu pai com um tom de urgência. Vimos seu nome no jornal. Viemos pedir. Não. Viemos exigir o nosso lugar ao seu lado. Somos família. Você tem obrigação de cuidar da gente na velhice. Você está rico? Tem sobrando. Não vai deixar seus pais na rua, vai? Olhei para a entrada do salão de festas. Pessoas bem vestidas entravam, sorrindo, celebrando conquistas. Olhei de volta para eles. Ali estava o retrato da ganância e da preguiça. Receberam uma fortuna que poderia durar gerações e a torraram em 5 anos por pura vaidade. Eu, sem nada, construí um patrimônio. Vocês têm razão em uma coisa, eu disse. Eu tenho sobrando. Mas tenho sobrando porque trabalhei enquanto vocês dormiam. Tenho sobrando porque tratei meus funcionários e clientes com o respeito que vocês nunca tiveram por ninguém. Então nos ajude, implorou meu pai, estendendo a mão aberta, a palma suja voltada para cima. Só precisamos de um recomeço. Compra uma casa para nós, pequena mesmo, e uma mesada. É só o que pedimos. Vamos esquecer o passado. Respirei fundo. Aquele era o momento. Eu poderia gritar, poderia humilhá-los na frente de todos, poderia chamar a polícia, mas isso seria me rebaixar ao nível deles. A verdadeira vitória não é o barulho, é a postura. Levei a mão ao bolso da calça. Os olhos deles brilharam. Minha mãe segurou a respiração. Meu pai deu um passo à frente, quase lambendo os lábios, esperando um maço de notas ou um cartão de crédito. A ganância deles era tão grande que os cegava para a realidade. Retirei a mão do bolso devagar. Na minha palma não havia chaves de mansão, nem cheques. Havia algumas moedas e 2 notas de pequeno valor, amassadas, que eu tinha recebido de troco no café mais cedo. Estendi a mão para meu pai. Ele olhou para o dinheiro, confuso, depois olhou para mim. O que é isso? Ele gaguejou. Isso é esmola? Você está de brincadeira? Você é milionário! Isso, respondi colocando o dinheiro na mão trêmula dele. É o valor exato de 2 passagens de ônibus até o centro da cidade e 2 salgados na rodoviária. Você só pode estar louco! Gritou minha mãe, a raiva substituindo as lágrimas falsas. Você é um monstro, um ingrato. Nós vamos falar para todo mundo quem você é de verdade. Podem falar, respondi com tranquilidade. Contem a história toda. Contem sobre o hospital. Contem sobre o lixo na calçada. Contem sobre a herança que vocês gastaram sozinhos. A verdade é o meu escudo. Ninguém vai acreditar em 2 pessoas que abandonaram o filho doente para viver no luxo e voltaram rastejando quando o dinheiro acabou. Dei um passo para trás, sentindo uma leveza na alma que eu nunca tinha sentido antes. O último vínculo, a última corrente que me prendia a eles, tinha acabado de se partir. Essa é a ajuda que vocês merecem. Na verdade, é mais do que eu recebi. Quando precisei de vocês, recebi silêncio e desprezo. Estou dando a vocês o meio de transporte para irem embora e seguirem a vida de vocês. Como o médico me disse uma vez, a vida de vocês é responsabilidade de vocês. Roberto, não vira as costas para mim, Roberto! Meu pai gritou, tentando me segurar pelo braço, mas o segurança foi mais rápido. Com um movimento firme, o guarda bloqueou o avanço dele, colocando-se como uma barreira intransponível entre o meu mundo e o deles. O senhor precisa se retirar, agora, disse o segurança com a voz grossa. Ou terei que chamar a polícia por perturbação. Virei as costas. Não olhei para trás. Caminhei pelo tapete vermelho em direção à entrada do salão. O som dos gritos deles foi ficando cada vez mais distante, abafado pela música e pelas conversas alegres dos convidados. Ingrato! Maldito! Ouvi minha mãe gritar uma última vez.
antes que as grandes portas de vidro se fechassem atrás de mim, cortando o som do mundo exterior. Lá dentro, o ambiente era quente e acolhedor. O lustre de cristal brilhava no teto, refletindo a luz em 1000 direções. Um garçom passou com uma bandeja de taças, e eu peguei uma. Senhor Roberto, parabéns pelo prêmio, disse um colega empresário, aproximando-se com um sorriso sincero. Estamos todos ansiosos pelo seu discurso. Sua história de superação é inspiradora. Sorri para ele. Um sorriso verdadeiro. Obrigado, respondi. Hoje, mais do que nunca, eu sei exatamente o valor de cada conquista. Caminhei até a varanda do salão, que tinha vista para a rua. Lá embaixo, bem pequenos, vi 2 figuras caminhando lentamente pela calçada escura em direção ao ponto de ônibus. Eles pararam, discutiram um com o outro, gesticulando com raiva, culpando-se mutuamente pelo fracasso, como sempre fizeram. Observei até que eles dobrassem a esquina e desaparecessem na noite. Não senti ódio. Não senti tristeza. Senti apenas o encerramento de um ciclo. A vida tem uma maneira curiosa de colocar tudo em seu devido lugar. Eles plantaram egoísmo e colheram solidão. Eu plantei sacrifício e colhi liberdade. Bebi um gole da bebida gelada e voltei para a festa. Eu tinha um prêmio para receber, uma empresa para gerir e uma vida inteira para viver. Uma vida que, finalmente, era apenas minha.